Olá, criançada! Como é que vocês estão? E aí? Como é que passaram essa semana? Como foi o final de semana? E aí? Estão estudando? Estão fazendo o dever de casa, as tarefinhas? Ai, tia Viviane, estou com saudade da escola. Vocês estão com saudade da escola? Vocês sabiam que a tia Viviane também dá aula na escola? Ah, também estou com muita saudade dos meus alunos. E estou com saudade de vocês também. Muita saudade. Vocês estão com saudade de mim? Então, nós vamos ter mais uma história, mais um cultinho da High Five. E eu quero pedir algo para vocês. Sabe o que é? Pega o celular da mamãe, do papai, o seu, e começa a compartilhar agora, isso mesmo. Pega o link e coloca lá no Instagram, coloca lá no status do WhatsApp, pega lá no YouTube e compartilha, toca no sininho, se inscreve no YouTube do Ministério da Fé, para quando for passar o culto da High Five, o culto do apóstolo, vocês vão ser avisados disso. E aí vocês não vão perder nadinha, tá bom? Entra no Facebook, compartilha lá também, dá joinha, curte e fala para todo mundo que vai ter o culto da High Five. Isso mesmo, vocês são soldadinhos de Cristo e o soldado tem uma missão. Qual é a missão de vocês? É pregar a palavra de Deus, é falar para todo mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Combinado? Então não se esqueça. E eu vou dar um tempinho para vocês convidarem todos os coleguinhas, para vocês convidarem todos da vizinhança. Sabe quando você estiver tendo a sua aula online? Sem atrapalhar a professora. Convida os seus coleguinhas também. Fala para eles, olha, vai ter o cultinho da High Five, tá bom? Aí você vai estar cumprindo a sua missão. Combinado? Outra coisa, soldado não vai para a guerra desarmado. Isso mesmo, pega a sua Bíblia para a gente ler a palavra de Deus. Ah, tia Viviane, eu não tenho Bíblia. Pede para o papai comprar uma Bíblia para você. Tem cada Bíblia linda, linda. Então você pede para a mamãe e para o papai para eles comprarem uma Bíblia para você. Combinado? Pronto? Soldado armado, preparado, pronto? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar para que Deus abençoe o nosso culto, para que Deus fale com a gente e a gente seja muito abençoado. Tá bom? Combinado? Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por cada criança que está me ouvindo e cada uma que ainda vai me ouvir. Abençoa elas, abençoa o papai e a mamãe e abençoa a casa delas. E fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém.
mais uma manchinha. Eu não vou esconder nada de Jesus, pois só Ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa. O sabão lava, o sabão limpa. Então, crianças, a nossa história de hoje, ela se encontra no livro de Atos, tá bom? Atos dos Apóstolos, ela tá lá, no capítulo 10. O nosso versículo é Mateus 21, versículo 22. Vamos abrir e vamos ver o que Jesus vai falar com a gente hoje. Eita, peraí. Mateus 21, versículo 22. Diz assim: se crerem, se acreditarem, receberão tudo o que pedirem em oração. Isso mesmo. Se vocês acreditarem, tiverem fé no seu coração, tudo aquilo que vocês pedirem a Deus em oração, Ele vai fazer por vocês, tá bom? Então, a nossa história de hoje é sobre um homem que ele ouvia falar muito de Deus, mas ele ainda não conhecia muito sobre ele, mas ele ouvia falar sobre Deus. O nome dele é Cornélio. Vou pegar o Cornélio aqui para vocês. Cornélio, ele era um centurião e ele era chefe do batalhão chamado Italiana. E ele morava lá em Cesareia, isso mesmo. Ele era um homem muito importante, todos conheciam o Cornélio. E ele era um homem muito temente a Deus. Ele fazia muitas obras, isso mesmo, ele ajudava as pessoas. Ele levava comida, visitava, dava dinheiro para quem precisava, cuidava dos pobres. Ele fazia muitas coisas boas que agradavam a Deus. E ele orava muito, sempre, diariamente, todos os dias ele fazia orações a Deus. Um dia, no momento que ele estava lá orando, falando com Deus, bem assim, envolvido na oração, apareceu um anjo. Isso, apareceu um anjo para Cornélio e chamou ele: Cornélio. Aí Cornélio, assim, espantado, e falou: Senhor, o que o Senhor quer? E o anjo falou: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e Ele se agradou das suas obras. Olha que coisa linda! O anjo falando com Cornélio que Deus estava se agradando dele e das obras dele. E aí o anjo falou bem assim: Cornélio, existe um homem que está lá em Jope, o nome dele é Pedro. Manda chamar Pedro para aqui, para sua casa, porque ele vai te explicar tudinho, todas as coisas concernentes ao reino de Deus, que falam sobre o reino de Deus, ele vai te explicar. Combinado? Aí Cornélio estava assim um pouco espantado, né? Porque ele tinha visto o anjo e ele falou: tá bom, Senhor. Aí o anjo saiu, o anjo foi embora. E aí Cornélio foi e chamou os empregados dele, chamou alguém da família dele e falou assim: olha, explicou tudo para eles, falou: olha, vocês vão lá na casa de Pedro, lá em Jope, que Pedro estava morando lá por alguns dias, estava hospedado lá. E fala para ele, conta para ele, e que eu estou esperando ele. Tragam Pedro o mais rápido possível. E eles falaram: sim, senhor, nós vamos. E eles foram. Se juntaram, todos eles se juntaram e foram atrás de Pedro, lá na casa de Pedro. Enquanto isso, Cornélio ficou guardando, esperando. E aí, no outro dia, Pedro, que estava lá na casa, esperando, estava na hora do almoço. Já pensou? Na hora do almoço, Pedro estava ali no terraço, esperando, ali, ele estava com fome. Mas enquanto isso, ele falou: enquanto está esperando o almoço, enquanto eu estou esperando o almoço, eu vou orar, né? Pedro também era um homem de oração. E ele foi lá para o terraço e orando, ficou ali orando. De repente, Pedro teve uma visão. Isso mesmo, o Espírito Santo deu uma visão para Pedro. E aí, sabe o que Pedro viu? Ele viu um lençol
descendo do céu. Isso mesmo, foi uma visão descendo do céu. E quando se abriam esse lençol, sabe o que tinha lá dentro? Tinha um monte de quadrúpedes, 4 patas, leão, porco, vaca, bode. E Pedro ficou olhando para aquilo. Aí ele ouviu uma voz que diz assim: Pedro, pega esses animais, mata e come. Aí Pedro pensou assim: hã? O que, Jesus? O que, Senhor? Eu nunca comi uma coisa impura e nunca vou comer uma coisa impura. Já pensou isso? Pedro falou desse jeito. Ele ficou assim muito indignado, que ele falou: eu não vou comer essas coisas impuras não. Essa visão aconteceu 3 vezes. 3 vezes o lençol desceu e 3 vezes a mesma palavra veio para Pedro. E ainda mais, falou assim: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Eita, e agora? Aí Pedro ficou pensando, o que será que essa visão quer dizer? O que será, crianças, que essa visão quis dizer? Enquanto Pedro estava pensando, os empregados de Cornélio chegaram lá embaixo e bateram. Bateram na casa de Pedro e foram chamá-lo. Pedro desceu, foi lá. Enquanto Pedro estava descendo, o Espírito Santo falou com ele: Pedro, pode ir com estes homens, porque foi eu que os enviei para você. Aí Pedro, era obediente a Deus. Chegando lá, falou: e aí, o que vocês querem? Você é o Pedro? Aí, sim, eu sou o Pedro. Aí eles: é que nosso senhor Cornélio e tal, contou, explicou tudinho para ele. Aí Pedro falou: tá bom, eu vou com vocês. Porque Deus já tinha falado para Pedro que era para ele ir. Passados, foram todo mundo, viajaram, arrumaram as coisas deles e foram para a casa de Cornélio. Chegando lá, Cornélio, ele tinha convidado todas as pessoas da casa dele, todos os familiares. Imagina, crianças, que aqui tem um monte de gente, tá bom? Imagina comigo. Cornélio, ele chamou o pai, a mãe, o vovô, a vovó, a titia, o titio, o primo, a prima, o vizinho, os amigos do serviço dele, os amigos lá do batalhão, chamou todo mundo para a casa dele. A casa dele estava toda completa, toda cheia de gente, muitas pessoas esperando Pedro chegar. E quando Pedro chegou, Cornélio foi falar com Pedro e foi dizer para Pedro tudo o que tinha acontecido, contou a história que o anjo contou, a visão que ele tinha tido, que o anjo tinha aparecido para ele e tinha falado que Deus tinha ouvido e recebido as orações e as obras dele e tudo. E ele estava ali pronto para ouvir tudo o que Pedro tinha para falar para eles. E aí, Pedro começou a falar todas as coisas que tinham acontecido com Jesus. Pedro começou a falar que Jesus veio à terra para salvar, para curar, para libertar. E todas as pessoas ali ouvindo, muito concentradas, muito sedentas, querendo ouvir e saber tudo que Pedro estava falando. E ele disse que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus queria transformar a vida daquelas pessoas e que era necessário aceitar a Jesus para que eles pudessem ser transformados. E vocês não sabem o que aconteceu, crianças. Enquanto Pedro estava falando com eles, o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio foram batizadas com o Espírito Santo, porque elas estavam muito sedentas e elas queriam saber mais de Deus. Depois que todas foram batizadas com o Espírito Santo, Pedro falou assim: mas já que elas são batizadas com o Espírito Santo, quem impede que elas sejam batizadas nas águas? Quem impede, sendo que Deus, Ele escolheu elas, Deus não faz acepção de pessoas, Ele escolhe e Ele ama a todas. Aí Pedro mandou as pessoas trazerem água e batizou todas elas. Batizou Cornélio e batizou todas as pessoas da casa dele. Todas as pessoas foram batizadas e tiveram a vida delas transformadas. Tudo isso, crianças, através da oração que Cornélio fazia. Então, como fala o nosso versículo,
tudo aquilo que vocês quiserem, crendo, tem que acreditar. Não pode ser assim, eu queria ganhar uma bicicleta. Será que eu vou ganhar uma bicicleta? Não. Se você duvidar no seu coração, você não vai receber. Mas se você falar assim, eu acredito que eu vou ganhar uma bicicleta, com muita fé, e você orar, Papai do céu vai abençoar o seu papai e ele vai te dar uma bicicleta, ou então vai mover o coração de outra pessoa para trazer e te dar esse presente. E foi isso que aconteceu com Cornélio. Ele tinha um desejo no coração dele de conhecer a Deus, de saber as maravilhas de Deus. E através da oração, Deus enviou Pedro e Pedro falou tudo para Cornélio. E aí ele teve o conhecimento de Deus. E ainda mais, além de conhecer mais a Deus, ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Que coisa maravilhosa, que história maravilhosa, vocês não acham, crianças? Então, deixa a tia Viviane falar para vocês. Quando vocês quiserem alguma coisa, seja material, seja espiritual, seja algo para curar alguém, vocês orando, vocês crendo, acreditando nessa oração, Deus ele vai ouvir vocês, Deus ele vai atender, porque ele ouve a nossa oração. Deus ele é bom demais, ele é muito fiel e ele vai te ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve, porque a tua palavra diz que se nós acreditarmos e pedimos, o Senhor vai fazer. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor venha mesmo atender a oração de cada criança que está me ouvindo e que vai me ouvir. E que elas entendam que através da oração tudo pode ser mudado. Eita, crianças! Nossa, mas que coisa linda, que maravilha é nós aprendermos de Deus e conhecermos a Deus. E sabe qual vai ser o nosso desafio dessa semana? Nós ouvimos sobre oração e nós ouvimos que através da oração, Cornélio e a família dele aceitaram a Jesus, não foi? Através de Pedro falar para Cornélio, todos aceitaram Jesus. Então, o meu desafio para vocês é o seguinte: vocês vão fazer um vídeo, mas tem que ser um vídeo curtinho, bem curtinho, tá bom? De 15 segundos no máximo. E vocês vão falar para as pessoas sobre Jesus. Isso mesmo. Vocês vão falar no vídeo que Jesus quer salvar, que Jesus quer curar, que Jesus quer libertar, que Jesus veio para a terra para fazer todas essas coisas, que Jesus cura. Olha, pede a ajuda do papai, pede a ajuda da mamãe e grava esse vídeo e manda para a tia Viviane, porque eu vou postar lá no Instagram da High Five. Eu vou colocar lá para que muitas crianças ouçam sobre Jesus, para que muitas crianças sejam alcançadas sobre Jesus através de vocês. Combinado? Esse desafio é muito, muito fácil, não é? Vocês não vão precisar de usar nada, só o celular e gravar. E como vocês são muito lindos, muito espertos, vai ficar um vídeo muito lindo. Combinado? Eu vou ficar esperando vocês. Eu vou ficar aguardando o vídeo de vocês, tá bom? Ajuda a tia Viviane aí, manda os videozinhos pra mim. E outra coisa, curte o vídeo, compartilha, fala pra todo mundo, porque vocês são soldadinhos de Cristo, tá bom? Quem gostou da historinha, fala aí nos comentários, dá joinha, curte. E manda beijo pra tia Viviane. Eu tô com saudade de vocês. Manda muito beijo e muito abraço pra mim, tá bom? Combinado? Então até o próximo programa. Eu aguardo ansiosa por vocês. Muitos beijos. Tchau!